Nesse vídeo aqui eu vou analisar a carteira de um seguidor milionário que estava cometendo vários erros que você precisa prestar atenção porque podem ser erros que eventualmente você também está cometendo ou você já cometeu. Então eu vou pegar aqui essa análise de carteira, vou olhar ali ativo por ativo, traçar vários comentários sobre alguns ativos que estão ali, mostrar como é que está a alocação como um todo e te mostrar o que eu mudaria imediatamente. Também como esse cara aqui poderia ter uma rentabilidade maior, um potencial maior de rentabilidade. Então presta muita atenção nesse vídeo, já deixa o dedo no like e vamos lá, tá? A gente tá falando aqui da carteira de um investidor milionário, um investidor que já passou do seu primeiro milhão de patrimônio. Cara que comentou que já vinha investindo com um assessor de investimentos há cerca de 5 anos. E aí, para contexto, tá? O assessor de investimento é aquele profissional que ele é remunerado por comissões, na maioria das vezes, né? Que geralmente é o cara que tende a falar mais sobre produto, aquele cara que te liga geralmente para falar de alguma emissão nova, de alguma oportunidade nova, de algum produto novo no mercado financeiro. Bom, como num fluxo normal aqui de análise de carteira no Clube do Valor, a gente pediu para ele enviar suas posições e a primeira coisa que a gente mostrou para ele é isso que está na tua tela agora, é a distribuição da carteira dele em diferentes classes de ativos. E aqui tu vê que tem algumas coisas que já chamam a atenção, né? Metade em renda fixa, bem pouquinho, cerca de 13% em renda variável e 37% da carteira em outros. E aí eu vou dar a real, tá? Sempre que eu olho para uma carteira de investimentos e eu vejo um determinado peso na classe de ativos outros, eu sei que tem caroço nesse angu. Fico preocupado porque geralmente não são bons ativos que fazem parte dessa classe de ativos que a gente categoriza como outros. Vamos olhar aqui agora ativo por ativo, tá? A começar por R$8.000 em caixa. Não é bom deixar tanto dinheiro em caixa, mas aqui tem todo um contexto. Esse investidor, ele não queria fazer uma alocação antes de conversar conosco. Então ele tinha recém aportado, ele vai ficar pouco tempo ali, então não é o fim do mundo. Dito isso, vamos olhar aqui para a renda fixa pós-fixada, tá? Não é uma classe ruim de ativos, é a classe que tem o menor risco possível e, do meu ponto de vista, o menor potencial de retorno de longo prazo possível. Não é nenhum absurdo ter 23% nessa classe de ativos. Mas aí quando a gente olha o que compõe essa classe de ativos aqui, a gente tem cerca de 45 mil num fundo de investimento em renda fixa, com liquidez diária, mas é o resto que chama mais atenção, né? Dos R$235 mil nessa classe de ativos, ele tem mais de R$121 mil em FDICs, os fundos de investimentos em direitos creditórios. São basicamente fundos fechados, o que acaba dificultando muito a liquidez, o que acaba sendo um empecilho para um resgate antecipado, que alocam sua carteira em várias e várias dívidas, né? Direitos creditórios. Na maioria dos casos, dívidas com uma qualidade de crédito um pouco mais questionável, ou seja, com um risco de calote maior. Consegue ver ali que sequer aparece no prazo a opção resgate, porque para sair desses fundos é necessário que o investidor ache outro investidor disposto a comprar essa cota. E na nossa experiência, geralmente quando o investidor chega com um FDIC na sua carteira, é difícil a gente fazer venda sem ter nenhum tipo de deságio. E me preocupou muito ver uma carteira com 12% de peso em FDICs. Isso aqui nada contra os FDICs em geral. A gente eventualmente aloca FDICs na carteira de clientes nossos, mas a gente faz isso na carteira dos clientes muito grandes, com grande patrimônio e geralmente coisa de 1, 2, máximo 3% da carteira, por conta do maior risco que essa classe de ativos traz. 12% nessa classe, com baixa liquidez, com risco de crédito maior, para mim não faz muito sentido. Fora isso, te liga em outra coisa, tá? Lá vem um CRA, um CRA, um vencimento ali em 2028, um prazo que não é muito longo, mas que me incomoda um pouco por ser um ativo que não tem proteção do FGC. Geralmente faz sentido incluir na carteira quando a gente consegue já ter alocado bastante renda fixa em ativos protegidos pelo FGC, que acaba acontecendo na carteira de clientes maiores, né, com 3, 5 milhões de patrimônio ou mais. E buscando também ter um potencial de retorno um pouco maior. Outra coisa também que tem ali é um CDB. Aí sim, tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Pode ver que a rentabilidade ele é maior, o prazo de vencimento é bem ok. Porém, um rápido detalhe é que esse emissor aqui, a Pfisa, é um emissor bancário que cabe ressaltar, a gente não aprova aqui na nossa lista de emissores bancários, de acordo com as nossas estratégias quantitativas de seleção de ativos, para reduzir o risco. Bom, ainda na parte de renda fixa, a gente pode dar uma olhadinha ali nos títulos pré-fixados e também atrelados à inflação, que de cara eu bato o olho e já tem algumas coisas que me preocupam. Primeiro, de novo,
Uma esmagadora alocação em CRAs e debêntures, coisa de mais de 140 mil reais. Além disso, prazos que começam em 2027, só que estouram, vão para depois de 2033, 2035, 2037. É um prazo muito longo, que aumenta bastante o risco, ainda mais num ativo sem proteção do fundo garantidor de crédito. Então aqui esse cara, ele tá colocando bastante pimenta na carteira, uma carteira muito apimentada, como se fosse uma comida baiana de um restaurante ou de uma cozinha ali que perdeu a mão e botou muita pimenta. Aí quando a gente olha para os CDBs, a gente já vê que um ali do Banco Master já deu problema, e fora isso tem também o emissor Digi+, tá? Que são 2 emissores bancários que a gente já não aprova há um bom tempo, mais de 1 ano e meio. E por fim tem título público com vencimento lá em 2055, provavelmente comprado por fora da plataforma do Tesouro Direto, que tem uma pegadinha muito grande, tá? Quando um assessor vende um ativo como esse, mesmo sendo um título público, por fora da plataforma do Tesouro Direto, no que é chamado de mercado secundário, geralmente ele consegue fazer uma boa comissão. Eu não quero demonizar aqui a compra por fora do Tesouro Direto, que às vezes você consegue comprar uma taxa muito boa e economizar aquele 0,2% ao ano da taxa da B3, do Tesouro Direto, mas muitas vezes a gente vê que o spread nessas compras por fora do Tesouro Direto são altos, que prejudica o investidor em detrimento do profissional comissionado que faz essa alocação. Bom, já que eu estou falando aqui de renda fixa, eu preciso te mostrar um negócio chamado de escada de vencimentos, que é a forma com que a gente pensa em dividir as alocações em renda fixa por emissor e por prazo. A gente basicamente distribui os vencimentos em até 5 anos, criando uma verdadeira escada de vencimentos para garantir que a gente sempre vai ter liquidez na carteira e que a gente vai conseguir capturar boas taxas ao longo do tempo. Ou seja, todo ano, praticamente todo semestre, tem título vencendo que, se o investidor não for usufruir desse valor, a gente joga lá para o fim da escada. Ou seja, durante os próximos 5 anos a gente vai ter vencimentos e a gente vai estar alocando as novas taxas atuais de mercado para o prazo de 5 anos, assim a gente vai estar bem diversificado também em termos de taxas. Então por aqui já tem bastante coisa que dá para mudar, mas aqui quando a gente vai para a parte de renda variável, a gente também já começa a ver algumas coisas, né? Em ações, a carteira dele é somente uma ação, Petrobras. Você pode pensar, poxa Ramiro, mas tu falou que tá barata. E eu te respondo, não importa. Tu não pode ter tudo numa única ação. Isso não é investir, isso é especular. Tanto que mesmo barata, as ações da Petrobras tiveram uma performance bem pior do Ibovespa. O Ibovespa sobe aí 43%, ações da Petrobras caem 5%. E engana-se quem pensa, tá, que concentrar é ter tudo num único ativo. Quando a gente vê aqui na parte de fundos imobiliários, a gente também vê uma carteira relativamente concentrada, né? 22% de peso num fundo, 30% no outro, 15% nos outros, embora, né, não seja um peso muito grande em relação ao total da carteira. A gente prefere carteiras mais diversificadas. Só que o pior ali em fundos imobiliários não é nem a diversificação, é o fato de que são todos fundos setipados, ou seja, são negociados no mercado de balcão, não tem aquela liquidez diária. Tem uma liquidez muito, mas muito menor, praticamente zero. E se eles não têm liquidez, eles não são marcados a mercado, você sequer sabe qual seria o preço justo deles hoje. A rentabilidade desses ativos setipados é algo meio sombrio, meio obscuro, assim, da gente entender e da gente descobrir. Sendo bem franco, tá? Aqui no Clube do Valor, eu acho que a gente nunca conseguiu sair de um fundo setipado sem incorrer um deságio, uma perda ali para a carteira do investidor. É o seu dinheiro travado num ativo obscuro, na média não é muito bom, que você não sabe quanto está valendo, você não tem o valor de mercado dele e que se você quiser vender antes do prazo de vencimento, você vai, ó, pagar caro por isso. No print aqui, tu consegue ver que não aparece nem a opção resgate, nem a opção rentabilidade do mês atual na tela. Bom, até aqui eu estou fazendo comentários sobre as principais classes de ativos: renda fixa pós, renda fixa inflação, ações, fundos imobiliários. Te liga só no que a gente vai ver agora, em que a gente vai dar uma olhada para os ativos mais diferentões dessa carteira. Ali de cara a gente já consegue perceber um negócio. Aquele bom relacionamento com o assessor que o investidor comentou ter, significou que ele confiou demais em alguém que estava mais interessado em ganhar dinheiro vendendo produtos com taxas mais altas, que pagam comissões maiores, do que em ajudar o seu cliente. Na parte de fundos multimercados, tem mais de 100 mil reais. Tem fundos de renda fixa internacional pré-fixada, os bonds, e tem fundo também do Tesouro Americano. Fundos multimercados não são necessariamente ruins. Tem muito fundo multimercado bom, mas aqui me pareceu faltar um pouco de conexão com o restante da carteira. Os fundos multimercados de bonds, de renda fixa norte-americana, então são a parte dolarizada, é isso? Se sim, a gente está falando aqui de muito pouco
alocado nessa parte dolarizada, né? Não chega a 5% da carteira. E a gente vem aqui, tá, para a parte de previdência e outras coisas também chamam a atenção. Primeiro que são fundos PGBL, que tem um benefício tributário da dedução de até 12% da base tributável do imposto de renda. Em especial para quem é profissional, CLT, você pode ir lá e investir até 12% da sua renda tributável em PGBLs, que tu vai tirar isso da base de cálculo do imposto de renda. Só que lá na frente, lá no futuro, você vai pagar imposto de renda sobre tudo, não só sobre a lucratividade. Faz sentido ter PGBL para quem tem uma alta renda tributável. E também, né, você vai deixar esse investimento por 10 anos na tabela regressiva de imposto de renda, fazendo esse imposto, essa alíquota de imposto cair até 10%. Acredito que seja por isso que o investidor tem essa parte em previdência. Bom, aqui tá, tem fundo da Gestora Verde, que é uma boa gestora, multimercado, com certo risco no longo prazo, e da Capitania, além também de renda fixa. Aqui a gente deveria entender um pouco melhor de qual a renda tributável desse investidor, só para tecer outros comentários, então eu vou preferir não colocar um zoom aqui nisso. Seguindo na carteira, a gente tem ali cerca de 4% em criptos. Particularmente, tá? Eu não tenho criptos. E essa não é uma classe de ativos que a gente explora aqui no Clube do Valor. A gente tem apenas alocação em classes de ativos e ativos geradores de renda. Investe em commodities, criptos ou qualquer ativo. O retorno futuro depende de ter mais pessoas querendo comprar aquele ativo. Depende de alguém topar pagar mais caro. A gente investe em ativos que geram caixa. Logo, a gente consegue ter uma boa estimativa do seu valor, se está barato, se está caro. A gente consegue ter uma forma de ter retorno sobre esse ativo, não ser olhando a variação dele no mercado. Embora 4% não seja o fim do mundo, não é uma alocação super concentrada, e que eu recomendo mais para quem tem um perfil mais conservador, como é o caso desse investidor, que a maior parte da carteira está em renda fixa, é ter ali 2% no máximo de exposição a cripto. É para um cara mais arrojado, um cara mais próximo de uma carteira 100% de renda variável, ter ali 3%, 5% no máximo. Essa é uma alocação que eu não teria. Porém, seria melhor ter um pouco mais de cripto se ele não tivesse esses bons e velhos COIs. Isso mesmo, tem 2 COIs aqui nessa carteira, que somados, né, são quase 6% dela, que são aquelas coisas, né? COI bidirecional, né? Tu não perde na queda, tu protege capital, etc. Um bom marketing para esconder que são ativos que, primeiro, são ilíquidos, você não tem liquidez. Segundo, tu não entende direito o funcionamento. Esse sector rotator bidirecional, a gente não conseguiu nem saber qual a estratégia que ele segue. Já o outro ali, o COI Bolsa Americana, que expõe a Bolsa Norte-Americana, é uma forma subótima, uma forma ruim de fazer isso. Seria muito mais fácil comprar um ETF como o IVVB11, ou se tu quiser custodiar o dinheiro lá fora, o IVV. Fora o fato de que, como mostra esses estudos da FGV, COIs são realmente uma baita furada. A maioria deles não vai te trazer um bom retorno. Não à toa aqui a gente estima que esses ativos estão pagando cerca de 3% de comissão, assim como vários outros ativos dessa carteira. E aqui ficou meio óbvio que o bom relacionamento com o assessor fez com que esse investidor pagasse bastante taxa. Só nessa tela que eu mostrei agora há pouco, a gente tem cerca de 1/4 da carteira em ativos pagando altíssima taxa na cabeça para o assessor. Sem contar todas as taxas aí no meio do sistema, geradas nessa cadeia de compra e venda de ativos. Nesse momento você pode estar pensando, beleza, Ramiro, já entendi, nessa carteira tem vários ativos que tu não compraria, tá claro, mas e aí, o que tu mudaria e por quê? Bom, é isso que eu vou te mostrar agora, não sem antes te dar a possibilidade de você ter a sua carteira analisada por a gente. E mais, tá? Possibilidade de você ter acesso a um novo plano de investimentos para 2026, que é um trabalho aqui mais ou menos como esse, que a gente entende como é que tá a tua composição, te mostra ali como é que tá a tua carteira, o que tá de bom, o que dá para melhorar e te traz um novo plano de investimentos, plano feito sob medida para ti, de acordo com o teu perfil de investidor. Pode solicitar seu novo plano de investimentos apertando no primeiro link aqui na descrição, ou nesse link que eu vou deixar aqui acima. Dito isso, tá? Vamos olhar de novo para macroalocação. Tudo começa com isso, tá? A gente escolhe uma macroalocação de acordo com o perfil de risco do investidor. É importante você entender que nada tem um peso maior do que você definir uma macroalocação. Só essa decisão do percentual em cada classe de ativos vai definir mais de 90% do resultado da tua carteira como um todo. Isso é mais do que comprovado. Então o primeiro passo aqui é, de acordo com o perfil de risco do investidor, desenhar uma nova macroalocação. Vou te mostrar aqui alguns exemplos, mas dito isso, considerando que a gente vai desenhar uma nova macroalocação, que a gente vai seguir aqui com as estratégias do Clube do Valor, o que a gente faria na maioria dos casos? A gente venderia essas criptomoedas. Claro, se for vontade do investidor manter o percentual dentro de um limite aceitável, tudo bem, mas pelos motivos que eu expus rapidamente aqui, uma boa poderia ser vender essa parte da carteira. Depois, também a gente seguiria com a venda dos multimercados. Nada contra
para a classe como um todo, mas eu penso que uma carteira de investimentos ela tem que ser um grande multimercado. Um multimercado com uma alocação que respeite o perfil do investidor, a tolerância ao risco dele. E o papel do investidor, junto com o seu consultor, com o seu gestor, tomar boas decisões para alocar nesse multimercado que é a carteira do cara. Então, do meu ponto de vista, não faz tanto sentido a gente ter ali fundos na carteira que a gente não sabe qual estratégia de investimento está seguindo. A gente não sabe sequer qual é exatamente a carteira que aquele fundo tem nesse momento. No caso da Previdência, a gente faria uma análise de necessidade, entenderia melhor o benefício tributário, deixaria isso em stand-by para ajustar de acordo com a necessidade do investidor. Fora isso, tá? Fundos imobiliários setipados e COIs, que é a parte ruim da carteira, a parte comissionada, pesado. Do nosso ponto de vista, a melhor opção seria a venda completa, só que como eles têm uma liquidez muito baixa, é muito difícil de fazer isso. As condições de saída acabam sendo ruins para o investidor. Então, seriam ativos que a gente tentaria vender, entenderia qual seria o deságio, mostraria para o investidor e, conjuntamente, definiria o que fazer. Se a gente vai acompanhar periodicamente até eles vencerem, até estourar o prazo, se a gente vende antes. É um enrosco mesmo, tá? Não é fácil gerenciar isso daí. Da mesma forma que a gente acompanharia aqueles ativos sem liquidez, os FDICs, CRIs, CRAs, debêntures, que também são ativos, não é fácil fazer vendas. Obviamente aqui, tá? Que para novos aportes, a gente jamais compraria esses ativos. E buscaria, sim, priorizar uma escada de vencimentos para novas alocações de renda fixa, que a gente faria com títulos públicos e créditos bancários de emissores aprovados, priorizando aqueles cobertos pelo FGC para a gente ter uma segunda camada de proteção. Sobre a parte de renda variável, a gente não manteria apenas uma ação na carteira, não seria só Petrobras, e sim a gente apresentaria para esse investidor diferentes boas estratégias de seleção de ações para entender quais ou qual ele se identifica, para daí a gente replicar essas estratégias, podendo investir diretamente nos ativos, o que gera um maior trabalho em imposto de renda, uma menor aderência à estratégia, eventualmente maior custo tributário de compra e venda de ativo, ou fazendo via fundos do Clube do Valor. Tem taxa zero de gestão para quem é nosso cliente de Wealth. Com isso tudo, tá, a gente conseguiria tornar essa carteira mais simples, com uma estratégia macro clara, com uma estratégia micro de seleção de renda fixa, escada de vencimento, seleção de renda variável e com resultados potencialmente melhores. Então vamos fazer aqui algumas simulações, tá? Com prazo de 10 anos. Vamos aqui simular uma carteira com 70% de peso em renda fixa e 30% em renda variável. Mostrando aqui que o perfil desse investidor é um pouco mais conservador, um conservador meio moderado. Bom, com essa carteira aqui, teria tido um retorno de cerca de 8% ao ano no longo prazo, acima da inflação. E isso teria transformado R$1 milhão em cerca de 2,3 milhões, já descontado a inflação. Se a gente botasse um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de renda variável, essa rentabilidade aumentaria. Tá? Um disclaimer aqui que eu não pensaria e nem projetaria 9% ao ano acima da inflação de taxa. Calcularia algo um pouco menor do que isso. Ainda assim, a gente está falando de um cara que teria praticamente triplicado o seu patrimônio em cerca de 10 anos. Isso em termos reais. E eu quero chegar aqui. Quero chegar no fato de que quanto passa a investir com foco numa estratégia, com foco uma alocação macro, com boas táticas de seleção de ativos, tu simplifica a tua gestão e tu aumenta teu potencial de retorno. Uma das piores coisas que tem é você contar com um profissional comissionado que muitas vezes vai deixar com que o conflito de interesses pese, vai te indicar produtos ruins para ele ganhar mais comissões. Esse é um grande perigo. E se você quer uma segunda opinião sobre a sua carteira, você tem que criar o seu novo plano de investimento para 2026. Primeiro link na descrição, você pode apertar aqui para isso. Maior prazer. Grande abraço e até mais.